Olá, muito bom dia para mais esse encontro com vocês. Neste Hangout, nós vamos trabalhar um pouco algumas videoaulas e vamos iniciar este primeiro vídeo a respeito de introdução à gramática grega koiné, vídeo 1, ok? Então vamos lá. Muito bem, gramática de grego koiné, né? Hypotyposin, R, Higiai Nonton, Logon. Modelo mantém das sãs palavras, né? Então nós temos aqui da Timóteo 1:3. Esse trabalho é mais uma renovação revisada da gramática grega de William Carey Taylor, escrita na década de 40, fruto das pesquisas deste mestre da língua grega do Novo Testamento, ainda sem substituto à altura em nosso país. Esta revisão e renovação consiste numa nova apresentação em termos de linguagem, fazendo uma associação com a forma didática apresentada pelo gramático Antônio Freire. O texto da gramática de Taylor é de um português antigo e um tanto quanto pedante para a nossa geração e realmente precisava de uma mudança. É possível que muitos julguem não haver muita semelhança entre este trabalho com o daquele erudito, mas a verdade é que quase todo ele é filho daquele trabalho, refletindo o mesmo conteúdo, com mudança apenas no modo de se ensinar. Sinto-me devedor de Taylor e, de certo modo, indigno de receber méritos, mesmo reconhecendo a profundidade do avanço que alcançamos, fruto, na verdade, do trabalho direto de se traduzir o texto sagrado exaustivamente. Considerando-me um leigo interessado, jamais poderia dizer que aqui este trabalho foi feito por mim. O que se tem aqui é um manual pessoal da língua grega do Novo Testamento, o método pelo qual eu aprendi o idioma, fazendo uma rara combinação entre o grego clássico e o koiné, tendo primeiramente aprendido a língua grega no seu estilo clássico pela minha querida professora Ana Maria da Universidade Federal do Ceará. Tive uma sorte única que a princípio não percebia a vantagem. Lamentava comigo quando traduzia as obras clássicas dos antigos gregos, mal sabendo dos benefícios que isto me proporcionaria depois. O grego do Novo Testamento é muito simples em comparação com os textos clássicos, e isto me proporcionou a chance de traduzir os textos do Novo Testamento grego, tendo percepções inimagináveis para os estudantes que estudam este idioma nos seminários teológicos espalhados por este país. Que me desculpe a grosseria pelo amor da verdade, são terrivelmente medíocres além de tendenciosos. Aconselho a todo estudante sério do Novo Testamento grego a se interessarem também em estudar o grego clássico, a pesquisa, a mitologia e a cultura greco-romana, pois nisso é onde residirá o segredo de uma verdadeira erudição e do conhecimento da rica filologia do Novo Testamento. Não dependa apenas de manuais de venda fácil, garantindo facilidades no quilo, onde haverá muito trabalho. Outra novidade em relação a outros manuais e gramáticas foi o cuidado de se dar uma melhor apreciação à língua portuguesa, as várias dicas ao longo do texto, colhidas de gramáticas, apostilas e obras para o vestibular. Também uma revisão dos assuntos que muito me deixaram em dificuldades no início e, sem dúvida, auxiliarão os estudantes principiantes que ainda não dominam o português. Um dos objetivos do estudo de qualquer idioma é o aprimoramento da própria língua natal. E ciente das dificuldades do que possuem boa vontade de aprender o idioma helênico, achei por bem enriquecer o compêndio com estes esclarecimentos. Tivemos o cuidado de acoplar o dicionário grego à gramática com a preocupação de facilitar a memorização das palavras por parte do aluno. A reunião das palavras foram feitas de acordo com as declinações. Também agrupamos todas as palavras iniciadas por preposições e prefixos, com o objetivo de diminuir o número, a quantidade de palavras a serem apreendidas. Luiz Souza. A descoberta do grego koiné. A obra do grande erudito alemão Gustav Adolf Deissmann de Marburgo,
que na biblioteca da Universidade de Heidelberg, tomando um volume de papiros não literários recém-publicado na época em Berlim. Repentinamente descobriu, admirado, a similaridade da linguagem dos papiros com o Novo Testamento. Continuando seus estudos, chegou à conclusão de que as peculiaridades do grego no Novo Testamento são devidas à sua relação com o grego coloquial popular, linguagem não literária do período, e não devido a influências semíticas ou à chamada linguagem do Espírito Santo, argumento usado por um alemão, afirmando que o Espírito Santo muda a linguagem do homem que recebe a revelação. B. P. Bittencourt. O Novo Testamento, Metodologia da Pesquisa Textual, página 47. Quanto o Koiné não foi desenvolvido, houve muitas críticas por parte de alguns eruditos do início do século XX que afirmavam que o grego se aprendia nos seminários. Não era o mesmo do Novo Testamento, mas agora o Koiné está plenamente aceito por todos, sendo indiscutível sua aceitabilidade como a língua do texto sagrado. A controvérsia textual. Uma das questões mais controversas da teologia é sobre as diferenças textuais entre o manuscrito do Novo Testamento. Há diferenças entre eles e a grande questão é saber qual dos textos que se formam são os mais fiéis. Para resumir a questão, pode-se dizer que dois grupos de textos praticamente estabelecidos, o Receptus, o texto grego primeiramente publicado, que é acusado de ser um texto de manuscritos de datas posteriores ao século VI, e o Westcott e Hort, grupos de textos mais antigos, século IV. Poderia-se pensar que a questão estaria resolvida a favor deste último grupo de manuscritos, mas alguns cristãos não julgaram correto a euforia dos teólogos que praticamente estavam descartando o Receptus, argumentando que este foi o texto usado pelos reformadores e que ganhou divulgação desde então. Deste modo, não deveria ser descartado e até considerado como o texto sagrado indiscutível por causa de sua influência. Deus, segundo eles, aprovou e consagrou o texto por ter permitido ser o texto. A favor do texto de Westcott e Hort ou Nestlé, pode-se argumentar que Deus também preservou esse texto considerado mais antigo e fiel ao original. No início da Igreja não havia coleção completa do livro do Novo Testamento à sua disposição, e nem por isso podemos dizer que aquela igreja histórica era inferior às demais. Nesse trabalho, apesar de adotarmos o Westcott e Hort, daremos consideração às diferenças textuais, mostrando sempre palavras de textos variantes. As principais diferenças do Koiné para o Ático. Sobre este assunto diz Antônio Freire S.J. em sua gramática grega. Todos os livros do Novo Testamento, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e Apocalipse, à exceção do Evangelho de São Mateus, foram redigidos primeiramente em grego. O grego bíblico, porém, difere em muitas particularidades do grego clássico. Com a expansão da civilização helênica pelo mundo oriental, a língua grega difundiu-se tão universalmente através dos povos conquistados que veio a chamar-se língua comum ou koiné, dialectos. A koiné era um idioma eclético vindo de várias fontes, proveniente da fusão dos vários dialetos, predominava contudo o dialeto ático. Os livros do Novo Testamento foram escritos não no koiné erudita, usada pelos escritores aticistas, como Plutarco e Luciano, mas na koiné popular, bastante diferente da primeira. Distingue-se no uso e seleção das palavras. São Lucas e São Paulo, as obras de maior perfeição estilística são a Epístola aos Hebreus e a Epístola de São Tiago. As que mais se afastam da pureza de linguagem são o Evangelho de São Marcos e as obras de São João, sobretudo o Apocalipse. É frequente o emprego do genitivo qualificativo em vez de adjetivo, sobretudo com huios, filho, ou teknon, criança, filho, exemplos. Ho krites tes adikias, o juiz injusto. Huios eirenes, filho da paz.
Nós temos em Lucas 10:6, filhos da paz ou pacífico. Huioi tus aionos tuto. Lucas 18:6, os mundanos. Huioi tus fotos. João 12:36, filhos do leito nupcial, isto é, amigos do noivo. Também é frequente exprimir o predicativo do sujeito ou do objeto direto pelo acusativo precedido de eis. Exemplo: esomai, hymen, eis patera, kai, hymes, eseste, moi eis, o rios. Serei vosso, 2 Coríntios 6,18. Serei vosso pai e vós sereis meus filhos. Eis profeten, aiton, eichon. Mateus 21:46. Tinham-no como profeta. Encontra-se por vezes o positivo em vez do comparativo ou superlativo. Exemplos: kalon est se eiseuten, eisten zoen, holon, tus diu podas echonta bletenai eis geenan. Marcos 9:45. Mais vale entrares coxo na vida eterna do que seres lançado para a geena com ambos os pés. Repetição do substantivo para exprimir totalidade ou plenitude. Exemplos: eis tus aionas ton aionon. Apocalipse 1:6, pelos séculos dos séculos. Eis mia ren. Eis mia ren. Usado em vez de protos, prote, proton. Primeiro, principalmente, para indicar o primeiro dia da semana. Exemplo: en mia ton sabaton. Mateus 28:1. No primeiro dia da semana. Observe, note-se de passagem o emprego de reis em vez de tis, com sentido equivalente ao nosso artigo indefinido 1. Reis, gramateios, um escriba. É frequente, sobretudo em São Lucas, o emprego de egeneto, sucedeu, sinebe, com indicativo em vez de infinitivo. Exemplo: kai, egeneto, elton, peritemein to paedion. Lucas 1:59. E aconteceu que foram circuncidar o menino. Kai, além do sentido de partícula copulativa e, traduz por vezes a ideia de retorno. Então, em consequência, exemplo: eis huius eitel, kai katabeti, apo tu estrauro, desculpa. Mateus 27:40. Se és filho de Deus, desce então da cruz. A conjunção ei, no clássico se, usa-se muitas vezes como interrogativa direta. Ei katatsomen en machaira. Lucas 22:49. Ferimos com a espada. B.P. Bittencourt resume a questão dizendo: talvez o termo que abrange a área mais extensa na koiné é a simplificação. Sentenças simples e curtas, note o estudante como é rebuscado e relativamente longo o prólogo de Lucas de tendência clássica, que suplantavam a complexidade da sintaxe clássica. A glória do ático era a riqueza de conexões destinadas a expressar as mais delicadas nuances do pensamento nas relações das cláusulas. O mercador da praça de Alexandria ou o soldado romano estacionado na Síria não possuíam essa habilidade. É a diferença entre a especulação de Platão e a linguagem simples de um homem falando de um barco no mar da Galileia. E deste falando do barco e do campo, passa-se a outro que se endereçava ao povo na praça do mercado das cidades grandes. As cláusulas subordinadas cedem lugar às coordenadas e a conjunção cai e é eleita, dentre mais de uma dúzia de meios usados pelos clássicos para expressar propósito. A koiné escolhe a ina a fim de com o subjuntivo, enquanto os clássicos possuíam mais de 100 flexões verbais. A koiné as reduzia, eliminando de vez o dual e quase liquidando o optativo, que aparece apenas 67 vezes no Novo Testamento. A comparação entre o português analítico e o inglês sintético ilustra
O verbo desejar possui dezenas de formas em português e em inglês. Há só 3: desire, desires, desired. A Koiné usa o presente histórico nas narrativas. O presente é usado para o futuro, o perfeito no sentido de presente. Prefere os superlativos aos comparativos. Há uma constante luta para uma ênfase que às vezes é falsa, com expressões como exatamente o mesmo, para todos e para cada um, etc. A Koiné usava muito o pronome como sujeito de verbos que não o pediam, o que indica, na simplificação de um estilo, a luta pela ênfase que incluía também maior uso do diminutivo. A principal influência era sintática e não morfológica. Um só exemplo bastaria com a referência às cláusulas coordenadas com CAI. Neste ponto, vale a menção das influências semíticas oriundas das fontes veterotestamentárias do aramaico ou dos documentos que formam atrás da versão grega da Septuaginta, muito usada pelos autores do Novo Testamento. Fonética. O alfabeto grego. A expressão alfabeto deriva das duas primeiras letras gregas, alfa e beta. O número de letras do alfabeto grego são de 24. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento grego foram escritos em letras maiúsculas, são chamadas unciais. Modernamente, porém, se convencionou usar as letras minúsculas nos textos que são atualmente publicados. Por isso, o aluno deve se preocupar inicialmente na memorização destas. Minúsculas, transliteração, nome da letra. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma. Tau, y, phi, cri, psi, ômega. Observações. O nome das letras foram colocados apenas por efeito de informação. Em nosso método de ensino, aconselhamos aos alunos a não memorizarem esses nomes. É mais aconselhável aprender o nome da letra pela transliteração. Vendo um A, o aluno deve pronunciar mental e automaticamente o A. I, escrito por baixo das vogais, chama-se iota subscrito e não se pronuncia ou se translitera. Adotamos nesse trabalho um ponto abaixo da vogal. En Cristo, em Cristo. Te prosegue na oração. Sigma só é escrito no final das palavras, né? Com o símbolo aqui presente. Porque existem duas formas para o uso da letra sigma. Existe uma forma para o começo das palavras e meio e uma forma do sigma para o final, que é diferente da utilizada no princípio e no meio das palavras, chamado de sigma. E bom lembrar que em grego não existe fonema Z, né? Cada palavra grega tem tantas sílabas quanto vogais ou ditongos. Exemplo: ágape, amor. Hagios, santo. Desmos, cadeia. Remera, dia. Theos, Deus. Iskyros, poderoso. Ischiros, poderoso. Crisis, juízo. Lego, falar. Litrosis, redenção. Matetes, discípulo. Maré, luta. Moicheia, adultério. Noema, pensamento. Oida, conhecer. Peido, persuadir. Pistis, fé. Pizza, raiz. Scotos, trevas. Telos, fim. Fero, levar. Charisma, dom. Pseidos, mentira. Apostelo, enviar. Daimonion, demônio. Eidokia, ou eidoquia, boa vontade. Thalassa, mar. Observamos que existe uma outra forma ática para o vocábulo thalassa, em que os dois sigmas aqui são usados também com a mesma palavra, às vezes vertidos para T. É uma outra variante de mar. Nós podemos falar thalassa ou thalatha. Thusia, sacrifício. Kalel, chamar. Kyrios, Senhor. Logitsomai, calcular. Lio, soltar. Macarius, bem-aventurado. Meros, parte. Necros, morto. Rodós, caminho. Homologia,
homologia, confissão, peritome, circuncisão, proskineo, adorar, sarcos, carne, stairos, cruz, rios, filho, filia, amizade, Christos, Cristo, psique, alma. As vogais são em número de 7, A, E, I, O, U, O. Dividindo quanto à duração em breves, e O, longas, E, O, comuns, A, I. As semivogais são o I e o I, o iota e o Y. Os ditongos fusão de dois sons iguais em um só são ai, au, ei, oi, observando que OU, né, se transforma no fonema U, portanto não se pronuncia OU, mas U. Isso aqui é uma herança que foi dada como empréstimo ao francês, né? Nós observamos que em encontro de OU em francês nós temos o fonema U. Uma outra situação também, quando se faz a pronúncia do U com o som de I, em que há ao arredondamento dos lábios, em que se diz que em francês se faz o biquinho, nós temos também o Y do inglês, não o iota, mas o Y, em que nós pronunciamos o U também em grego, com o som de I arredondando os bicos, arredondando os lábios, da mesma forma como o francês. E uma outra herança também foi no espanhol, que o espanhol não possui o fonema Z, não possui o fonema Z, né? E o grego também não possui o fonema Z, ok? Então nós vamos lá. Nós falamos eu, né? O E longo e o E curto, o I, A, E, O são também ditongos, pois possuem um I subscrito. O I equivale ao nosso J, por isso seu nome é iota, muito parecido com iota. Exemplos: Jesus, Ioan, Ioás, Ioanas. Então, Jesus, Jesus, Ioan, João, Ioás, Joás, Ionás, Jonas. Então nós temos aí, né? Nós podemos ter as letras minúsculas e também as letras maiúsculas, né? Em grego. Vocês podem visualizar em algum livro, eu infelizmente não posso passar para vocês aqui a forma gráfica, grafada, mas não é difícil encontrar o alfabeto grego. Em livros na internet, ou livros online, ou em bibliotecas, você pode encontrar. Pronúncia. Muitos manuais e compêndios modernos têm dado um valor demasiado à pronúncia do grego koiné. A grande verdade é que a pronúncia original foi praticamente perdida. A pronúncia que usualmente se faz foi adotada pelo humanista Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro a publicar o texto grego dentro da moderna imprensa. Mas a época de Erasmo já distava em 14 ou 15 séculos da época do grego koiné. A pronúncia ganhou certo destaque em nossos dias devido à necessidade dos alunos de aprenderem outro idioma pela pronunciação das palavras. Portanto, essa parte do idioma deve ser vista como um recurso didático e não como verdade. Nisso é onde costumamos a dizer que o grego antigo, em seu aspecto da fala, está perdido para sempre. Portanto, o aluno não deve dar muita atenção à tentativa de se falar o grego antigo. Seu cuidado deve se concentrar nos aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos, que são mais absorvidos pela leitura silenciosa e analítica e não pela fonética. Foi, portanto, um erro dar muito destaque à suposta sonoridade do grego koiné, como se fosse um idioma como o inglês, que se aprende mais falando do que lendo. Adotamos a pronúncia pela sílaba tônica, sendo esta a que está com o sinal. Dica de língua portuguesa. A sílaba tônica é aquela que se estende quando a palavra é pronunciada numa suposta caída num abismo. Exemplo, a sílaba tônica de cavalo é o vá, pois pronunciando a palavra numa queda de abismo temos cavalo. Ainda no aspecto da pronúncia podemos destacar, antes do
do gama, né, do kappa, do zeta, do Ra, né, nós vamos ter o som de N, né? Sempre que houver, então, o G antes de kappa, zeta e praticamente Ra, o gama tem o som de N. Angelos, quando eu tenho dois Gs, dois gamas, angelos, né? O primeiro G se torna N, pronuncia-se angelos. B, o θ se pronuncia como TH forte em inglês. Nessa pronúncia chegamos bem perto do D. Talvez seja deste detalhe que encontramos a origem da nossa expressão Deus, pois quando pronunciamos Theos, quase dizemos ela. O sigma inicial, medial e final é sempre sibilante, possuindo o som de S ou C cedilha e não de Z. Exemplo, Jesus se pronuncia Jesus e não Jesus, porque nós não vamos ter o som de o fonema Z no grego, e também uma herança que foi levada ao espanhol, que também não possui o fonema Z. Aspiração. Toda palavra grega iniciada por vogal recebe um sinal diacrítico chamado espírito ou aspiração. Existem duas espécies de aspiração. A branda, com movimento para fora, que nenhuma influência exerce na pronúncia. Seria uma vírgula colocada acima à esquerda da letra, uma vírgula invertida, normal, né? Ágatos, bom. Eclésia, igreja. Erro, som. Iaomai, curar. Oikia, casa. Ode, cântico. E a áspera, com o movimento para dentro. Aí nós temos uma vírgula invertida acima à esquerda da letra, onde a vogal recebe um H, quando a palavra é transliterada. Todas essas situações de vogais iniciadas, então, pelo esse símbolo áspero, que é uma vírgula invertida acima à esquerda da letra, para o português a palavra foi transcrita com H. Embora em português não seja H aspirado, em grego o era, né? Sendo que toda palavra, então, iniciada por I, Ro, Y e R, recebem a aspiração áspera. Então, nós temos aí a hagiatsu, santificar, né? Deu a geografia, a geologia. Repurânios, celestial. Hidor, água, deu hidro, né? Hidra, hidrante e tal. Hidrômetro, hidráulico. Algumas observações. As palavras que começam com ditongo recebem aspiração sobre a segunda vogal. Exemplos. Raima, nós temos sangue. O português começou com hematologia, embora o H não seja aspirado, vem da origem do grego, a transliteração do H, né? Porque a vogal no grego era aspirada. Raima, né? Depois aqui, haitel, pedir. Depois nós temos aqui, eilogia, louvor. Aesthesis, percepção. Aionios, gosto bastante dessa palavra, foi uma das primeiras que eu aprendi no grego. Aionios, eiro, dizer. Eire, oração. Aisrine, vergonha. Aestsano, crescer. Eitis, imediatamente. Uranos, céu. Então, Uranus, né? Nós temos Uranus, que vem do grego Uranos, que é céu. Todas as palavras iniciadas por Rho e Y recebem aspiração forte. Exemplo. Hantitsu, ser aspergido. Ripto, lançar. Ridor, água. Riméteros, nosso. Ripacuo, prestar atenção. Hipócrisis, hipocrisia. Então, todas são praticamente com vogais, né, no grego, com esse acento áspero, pronunciado com ri, o português vai dar com o inicial em H. Hipocrisia, hipócrisis no grego. Histerema, necessidade. Rafis, agulha.
Riomai, salvar, libertar. Riostécia, adoção. Ripago, ir embora. Riparro, subsistir. Hipóstasis, substância. Hipóstase. Hísteros, segundo. Rema, palavra, né? Hibris, vergonha. Rios, filho. Ripaco é obediência. Hiperetes, assistente. Hipotasso, sujeitar. Hipsistos, altíssimo. Nas letras maiúsculas, a aspiração é colocada ao lado da primeira letra, caso se trate de um ditongo. A aspiração recairá normalmente sobre a segunda vogal, exceto quando o ditongo não for formado por uma vogal e uma semivogal. Desculpa. Errontes un toi aiten elpida, tendo, portanto, tal esperança, 2 Coríntios 3:12. Eidotes un ton phobon tu Kyrio, conhecendo, portanto, o temor do Senhor, 2 Coríntios 5:11. Iesus, Ioannes, Ionas, Ean, Eorte, Eau. Então nós temos aí Jesus, João, Jonas, C, festa e Eau, deixar, ditongos de vogal e vogal. Se uma vogal tem aspiração e acento, a aspiração será colocada à esquerda do acento, se este for agudo ou grave, e de baixo se for circunflexo. Hairesis, heresia. Hairo, levantar. Oinos. A aspiração desta obra não ficam bem em cima das vogais, né? As aspirações. Sinais de pontuação. O ponto final e a vírgula são escritos como em português. Ho de carpos, tu pineimatus estin, agape, hará, eirene. O mais fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Agape, amor. Hara, alegria. Eirene, paz. Pineimatus, Espírito. Macrotimia, Crestotes, Agatocine, Pistis, Praites. Então nós temos aí longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Macrotimia, longanimidade. Crestotes, benignidade, ou restotes, benignidade. Agatocine, bondade. Pistis, fidelidade. Praites, ou prautes, mansidão. Em crateia, autocontrole. Catá, contra. Ton, toiuton. Estas, uc, né? Partícula negativa não. Estin, a, nomus, lei. Observe que entre as palavras amor, alegria e a paz não há vírgulas, o que se explica em se tratar de virtudes que se relacionam e se aplicam a Deus, assim como a benignidade e bondade se relacionam e se aplicam ao próximo, e a fidelidade, a mansidão e o autocontrole se aplicam em nós mesmos, né? A longanimidade isolada parece ser feita de todas as demais virtudes do fruto do Espírito. O ponto de interrogação é o nosso ponto e vírgula do português. Isso mesmo. Então, o ponto e vírgula, para eles, será o ponto de interrogação, né? Pos dunatai anthropos, genetenai geron on. Como pode o homem nascer velho, sendo João 3,4. Então, pos, como, dinatai, pode, anthropos, o homem, genetenai, nascer, geron, velho, on, sendo. A observação na escrita primitiva não havia os sinais de pontuação. O que apontava esta frase como interrogativa era a partícula pos, de natureza interrogativa. Como, né?
É importante que o aluno sempre lembre deste detalhe, pois muito auxiliará na sua tradução e eliminará as mínimas dúvidas. O ponto de exclamação grego, raro no Novo Testamento, é como o ponto de exclamação português, então são idênticos. No texto sagrado, facilmente ele é deduzido para a tradução pelos usos de verbos fortes como kratzo, gritar, em Mateus 9:27, ou palavras como uai, ai, em Mateus 11:21, Marcos 14:21, Lucas 6:24, 17:1, Apocalipse 8:13 e o a em Marcos 15:29. O trema indica, como em português, que as vogais possuem sons distintos, né? Praos, manso. Proinos, primeiras chuvas. Tiago 5:7. O grego do Novo Testamento foi todo escrito em letras maiúsculas e por isso não possuía as aspirações e os acentos, mas estes já existiam quando ele foi escrito, pois no fim do século III a.C. foi organizada em Alexandria a gramática grega. Aristófanes de Bizâncio foi, ao que parece, o inventor deles. Todavia, isso não deve ser visto como uma dificuldade em se reconhecer se os acentos ou as aspirações conferem ou não com o original. A língua grega deixa implícito em sua forma e ritmo o lugar certo onde se deve colocar estes sinais. Argumentações modernas, como a de dizer que em Lucas 23:43, Jesus não prometeu estar naquele mesmo dia com o malfeitor arrependido no paraíso, porque o texto grego não tinha essas notações, são totalmente inválidas. Retirando-se a vírgula, fica ainda mais evidente que Jesus estava prometendo realmente que o malfeitor estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. A acentuação. Todas as palavras gregas, com exceção das átonas, proclíticas e enclíticas, são acentuadas, né? As proclíticas são palavras que se apoiam sobre a palavra seguinte, são elas as quatro formas do pronome pessoal. O, re, ori, oiri, airi, né? Então nós temos aí o, a, os, as. Três preposições, ek, eis, en. Ek, de. Eis, a, para. En, em, dentro, né? Então nós temos aí duas conjunções, hos, como, ei, se. E a negação, u ou ur, né? Não. No entanto, há casos em que até mesmo essas palavras são acentuadas, a negação u antes de um sinal de pontuação. Exemplo, apékritesan, auto u. Responderam-lhe não. A conjunção hos, quando significa assim, hos eipen, assim disse. Proclíticas antes de enclíticas, exemplo, eitis kalei. Se alguém chamar, 1 Coríntios 10:27. As enclíticas são palavras que perdem ordinariamente o seu acento, apoiando-se sobre a palavra precedente. Nessa categoria estão as formas do pronome pessoal mu, de mim, moi, a mim, me, su, de ti, soi, a ti, se, de ti, u, dele, dela, oi, orri, a ele, a ela, re, lhe, o a. O pronome indefinido tis, ti, tinus, quem, que, qual. Os advérbios indefinidos pu, onde, poden, de onde, de quem, pós, de algum modo, pote, num tempo. Observação: os advérbios interrogativos diferem desses apenas por causa do acento. Pu, onde, podem, de onde, de quem. Pos, como, de que maneira. Pote, quando. Também são enclíticas as partículas ge, ainda que, te, e, nun, u com som de biquinho, né? Nin. Agora, per, esta partícula dá força intensa e extensa às palavras pelas quais se adere, como dioper, portanto, eiper, né? Dioper, portanto, eiper, se de fato, epeiper, de fato. O sufixo de, men, de, e o indicativo presente dos verbos em-me, ser, e feme, afirmar, exceto na segunda pessoa do singular,
Ei, fez. Verbo aim no presente do indicativo. Aim, sou. Ei, és. Estin, é. Esmen, somos. Este, sois. Eisi ou eisin, são. Mas assim como as proclíticas, às vezes as enclíticas também são acentuadas quando ocorrem dentro de uma palavra paroxítona. Exemplo, téquina, tina, certas crianças, se lhes seguem várias enclíticas. Exemplo, eitis, soi, fecin, se alguém te diz alguma coisa, se lhes dar maior ênfase. Dia, se, por tua causa, através de você, né? Ou os verbos eme ou femi estiverem no início da frase. Exemplo, eisin, gar, einuhoi. São, pois, einuhoi. São, pois, eunucos. Mateus 19, 12. Isso mesmo, Mateus 19, 12. Os acentos servem para diferenciar morfologicamente as palavras e indicar a sílaba tônica. É muito importante o aluno observar atentamente os acentos das palavras. Existem palavras que só se diferenciam pelo acento. Exemplo, eis, apenas com aspiração branda, é uma preposição, quando reis, com aspiração áspera, e o tio é um numeral 1. É a letra eta. O é a primeira pessoa do verbo eime, ser, do imperfeito, era. E ré, é a conjunção alternativa ou, enquanto e, com um iota subscrito, é o verbo eime, conjugado na terceira pessoa do subjuntivo, que ele seja. Assim, a mesma letra se configura com diferentes naturezas apenas pelos sinais que apresenta. Enquanto poimen, com acento no eta, é pastor. Poimen, com acento no i, é rebanho. Então, poimen, com acento no eta, pastor. Poimen, com acento no i, é rebanho. Os advérbios interrogativos indefinidos, como já vimos, também se diferenciam apenas pelos acentos. Indefinidos, pu, onde, podem, de onde, de quem, pos, de algum modo, poté, num tempo. Interrogativos, pu, onde, podem, de onde, de quem, pos, como, de que maneira, pote, quando. As regras gregas de acentuação são as seguintes. Há 3 acentos, o agudo, o grave e o circunflexo ou o til. Há iônios, eterno, cai, egeneto e aconteceu. Semeion, sinal. O acento se coloca em cima da sílaba acentuada. No caso de cair sobre um ditongo, é sempre escrito sobre a segunda vogal do ditongo. Oida, conhecer. Eipen, disse. Acusas, de Jesus, e ouvindo Jesus, se. A posição do acento é determinada pela sílaba final. Se a última sílaba for longa, e, ou eta ou ômicron, o acento só poderá cair na penúltima sílaba do meio paroxítona, ou na última oxítona. Então nós temos paredote, entregue, procelton, aproximando-se. Se a última for breve, o acento pode cair na antepenúltima posição do proparoxítona, ou na penúltima ou na última, mas nunca antes da antepenúltima. D. O acento dos verbos geralmente se coloca tão distante da última quanto for possível, por isso é chamado regressivo. O acento de substantivos geralmente segue o acento do nominativo quando for possível. Observe na declinação da palavra logos abaixo. Caso masculino, tradução. Nominativo, sujeito. Rho, logos, a palavra. Genitivo, adjunto adnominal. Masculino. Tu, logo, da palavra. Dativo, objeto indireto, masculino. To, logo, com ou por uma palavra. Acusativo, objeto direto. Ton, logon, a palavra ou uma palavra, né? Então, nós vimos aí que o masculino, no caso nominativo, tem S. Genitivo, OU. Dativo, ômicron. Acusativo também, ON. O, né? Então vamos aí.
Os acentos agudos e graves são colocados depois da aspiração, o circunflexo em cima, axios, digno, o haxios, digno, rapeiros, inexperiente, Hebreus 5:13, oida, conhecer. Uma palavra enclítica, conforme vimos, é uma palavra que é pronunciada como se fosse parte da palavra anterior e não leva acento, é o caso do artigo no nominativo de algumas preposições e pronomes. Ho, adelphos, su, rei, ti, kata, su, o kata, sou. Kata, su, não tem o, né? O irmão teu tem algo contra ti. Mateus 5:23. Uma palavra proclítica perde seu acento na palavra sucessora, é o caso do artigo do caso nominativo. Quando letras maiúsculas são acentuadas, a aspiração e o acento são colocadas antes e não em cima da letra. O acento agudo só pode ser aplicado nas seguintes situações. Pode cair em qualquer uma das sílabas, pode cair em qualquer uma das últimas 3 sílabas. Diáconos, logos, rodos. Só pode recair sobre a antepenúltima, se a última for breve. Diáconos, porém diaconon. Não pode permanecer na última, se outra palavra seguir, se tornará em crase. Ré, foné, agaté. Já o acento circunflexo possui as características que seguem. Poderá cair somente na penúltima ou última sílaba. Aitos fones. Só poderá cair na penúltima, se a última sílaba for breve. Doron. Se a última for longa, não pode ser colocado sobre a penúltima. Doulos, porém, dulon. Nunca pode ser colocado sobre uma sílaba breve. Logos, theos. Logos, theos. O acento grave é aplicado nos seguintes casos, né? Só recai sobre a penúltima e a última sílaba. Ho, adelphos, pempei. Só será usado quando a palavra for seguida por outra que não seja enclítica. Agathos, en. Era bom, mas não em aner, tis. Certo, homem. Uma outra forma de homem, então, no grego, além de antropo, né, nós temos aner. Mesmo assim, somente quando de outra forma o acento seria agudo. Ho, theos, regapesen, por, tes, agates, rodo. O V eufônico. Costuma-se juntar com V móvel as formas seguintes. Desculpa, o N, né, eufônico, em grego, o N eufônico. Né? Nós estamos falando aqui, agora nós estamos falando sobre o N eufônico. Costuma-se juntar um N móvel às formas seguintes, aos casos dativo plural da terceira declinação em si, xi e psi. Exemplos: somasse, ou somassin, corpo; filaxe, ou filaxin, o guarda; gipse, o gipsin, abutre. As terceiras pessoas dos verbos terminados em e e em si. Exemplos: Helui, ele desligava; didosse, eles darão; lisusse, eles desligarão. E as terceiras pessoas do verbo eimi, esti, estin; eisi, eisin, ele é, eles são. Né? Ao numeral 20, eikossi, eikosin. O N terá uso obrigatório antes de vogal ou antes de um sinal de pontuação importante. É facultativo antes de consoante. Exemplo: ala eisin, ex rimon, tines, oi, u, pistei usin. Mas estão entre vós alguns que não crerão. João 6,64. Hoti, ho, pater, me temo, estin. Porque o Pai comigo está. João 16:32. Dica de língua portuguesa.
As classes de palavras, frase é uma combinação de palavras organizadas segundo determinadas leis. Sua estrutura elementar apoia-se basicamente em duas classes de palavras, o substantivo e o verbo. Exemplos: A. O menino brinca, substantivo e verbo. B. As andorinhas voam, substantivo, verbo. Substantivo pertencem a esta classe todas as palavras que designam os seres em geral, as entidades reais ou imagináveis, cadeira, ceará, anjo, alegria. Segundo, verbo pertence a essa classe as palavras que designam as ações ou processos que ocorrem com os seres em geral, cantar, falar, desaparecer, partir. O verbo é a única classe de palavras em que o termo é marcado por uma desinência própria, conto, presente, indicação feita no tempo real. Cantava, pretérito passado imperfeito. Indica uma ação imperfeita não concluída. Cantei, pretérito perfeito, indica uma ação concluída. Cantarei, futuro, aponta uma ação que está por vir. Cantaria, futuro do pretérito, indica uma ação do passado que visava o futuro. Terceiro, os satélites do substantivo. Adjetivo, classe de palavras que serve para indicar as qualidades, as propriedades do substantivo, etc. Cadeira confortável, garoto feliz. A locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo, qualificadora de outro substantivo. Exemplo: casa de tijolos, copo de cristal. Numeral, classe que serve para indicar a quantidade dos substantivos. Quantos são eles? Exemplos: 1, 10, dúzia, 80, milheiro. O numeral ordinal indica a posição de certo substantivo numa escala de números dispostos em série. Exemplos: primeiro, trigésimo, milésimo. Artigo, classe que serve basicamente para indicar se o substantivo é concedido como algo já definido e conhecido previamente ou como algo indefinido e não nomeado anteriormente. Exemplo: havia um menino e um cachorro muito amigos. O cachorro chama-se Buck e era da raça pastor alemão. O menino era contente com o seu cachorro. Os satélites do verbo advérbio pertencem a esta classe. As palavras que se associam ao verbo para indicar as várias circunstâncias que envolvem a ação, tempo, lugar, modo, causa, etc. O avião pousou suavemente aqui ontem. Artigo, o substantivo avião, pousou o verbo, suavemente advérbio de modo, aqui advérbio de lugar, ontem advérbio de tempo. Em alguns casos, o advérbio pode modificar um adjetivo ou um outro advérbio. O dia foi bastante agitado. Bastante advérbio, agitado adjetivo. Estou muito bem. Muito advérbio e bem advérbio também. A locução adverbial é a expressão formada de preposição mais substantivo modificadora do verbo. Exemplo: o avião pousa no porta-aviões sem atraso. Pousa, verbo. No porta-aviões, locução adverbial. Sem atraso, locução adverbial. Pronome é a classe de palavras que serve para indicar uma das três pessoas do discurso ou situar alguma coisa em relação a essas três pessoas. Exemplo: nós, você, minha, aquela, alguém. Existem os pessoais do caso reto que funcionam como sujeito da oração. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E do caso oblíquo que funcionam como complementos da oração. Me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, as, se, lhes, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. Os demonstrativos: aquele, aquela, aquilo, este, esta. Os possessivos: meu, teu, minha, nosso, vossos. Relativos: que, qual. Os interrogativos: quem, qual. Os de tratamento: senhor, vossa excelência, etc. Morfologia. Na estrutura das palavras podem ser distinguidos os seguintes elementos. Raiz é o elemento simples que indica o sentido geral numa série de palavras a que dá origem. Assim, a raiz ti, pagar, honrar, deu origem a tinume, tino, tio. Eu pago, eu honro, tices, pagamento, timé, honra, timal, eu honro, timios, tímios, precioso, timetes, apreciador. Tema
é a parte mais ou menos invariável da palavra separada da desinência, que exprime uma modalidade da ideia fundamental. Pode ser a própria raiz ou esta com vários afixos. Exemplo: logos, discurso. Raiz, leg. Tema, logo. Em lio, desligar. Li é ao mesmo tempo raiz e tema. Desinência é constituída por sufixos que se colocam no fim das palavras variáveis para indicar o caso e o número nas declinações, e o número de pessoas nos verbos. Exemplo: logos, raiz, leg. Tema, logo. Desinência, s, sigma, s. Em liomen, desligamos. A desinência é men. Observações: não confunda desinência com terminação. Esta aplica-se às letras móveis da palavra e difere não poucas vezes da desinência. Assim, em retor, retoros, é simultaneamente desinência e terminação, mas em dulo, dulos, a desinência é sigma e a terminação é o sigma, os, que corresponde à vogal O do tema e a desinência S. Muito bem, chama-se de vogal temática a vogal que se encontra por vezes entre o tema e a desinência. Li, homem, tema li, desinência men, vogal temática O. Gênero, número e caso. Gênero, há 3 gêneros em grego: masculino, feminino e neutro. E as seguintes regras a eles se aplicam. São masculinos os nomes de seres masculinos, os nomes de rios, ventos e meses. Exemplo: Ró, Paulus, Ró, Boreas, né? Paulo, o vento Boreas. Exceções: Ré, Rodós, o caminho, Ré, Biblos, Biblos, o livro. São femininos os nomes de nomes femininos, os nomes de ilhas, países, cidades e a maior parte dos nomes de árvores. Exemplo: Ré, Corinthos, Corinto. Ré, Aegyptus, Egito. Ré, Ampelos, a vinha. Ré, Sique, figueira. Exceções: Ró, Patmos, Patmos, pequena ilha rochosa do mar Egeu, Apocalipse 1:9. Ró, Filipos, cidade de Filipos. São neutros os nomes das letras do alfabeto, os nomes terminados em ON e todos os diminutivos em ION, embora designem seres masculinos ou femininos, e os nomes em A, genitivo, atos. Exemplo: To, alfa, a letra A, to beta, letra B, to tecnon, o filho, to hoplon, a arma, to gerontion, o velhinho, to paidion, a criança, to soma, ou somatos, o corpo. Observação: certos nomes de pessoas e animais são comuns. Exemplos: Ró, Re, Theos, o Deus, a deusa. Ró, Re, pais, o menino, a menina. Ró, Re, Ripos, o cavalo, a égua. Ró, Re, Buos. Ró, Re, Buos, o boi, a vaca, né? Número: há em grego 3 números: singular, plural e dual. O dual designa 2 pessoas ou 2 coisas. Substitui-se muitas vezes pelo plural. É raro no Novo Testamento. Caso: há em grego 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Observação: não existe ablativo que é suprido pelo genitivo ou pelo dativo. O vocativo é muitas vezes precedido da interjeição ó antrope, ó homem. Há vestígios de mais 3 casos primitivos que desapareceram da declinação: o ablativo, o locativo e o instrumental. Dica de língua portuguesa: os radicais gregos da língua portuguesa são importantes para a exata compreensão e fácil memorização de inúmeras palavras criadas e vulgarizadas em nosso idioma pela linguagem científica. A validade de se conhecer esses radicais é que ajuda-nos na decoração dos vocábulos gregos. No uso de nossa língua, esses radicais se unem a outros elementos de origem grega, formando palavras compostas que sofrem certas adaptações ou acomodações fonéticas e gráficas. Vejamos, pois, as mais frequentes: abros,
Abrodiaitos, efeminado, abrodieto. Acanta, espinho, acanto. Acare, fungo, ácaro. Acracia, sem domínio próprio. Acracia, debilidade. Acro, alto, acrópole, acróbata, acrofobia. Acrobustia, incircuncisão. Acrobistia, incircuncisão. Acuo, ouvir, acústica. Adelos, invisível. Adelópode, animal de pés ocultos. Hadrotes, abundância. Adro, exprime a ideia de abundância. Adrotério. Aer, aeros, ar. Aeródromo, aeronáutica. Aéreo. Afros, espuma. Afrógalo, exprime a ideia de espuma. Afrodite, deusa grega do amor. Afrodisíaco. Agogos, o que conduz. Demagogo, pedagogo. Galactagogo. Agon, luta, agonia, antagonista, protagonista. Ágrias, selvagem. Ágrias, borboletas amazônicas. Agros, campo. Agronomia, agrônomo ou agróvila. A enigma, a enigma, imagem confusa, enigma, enigmático. Algos, dor, algofilia, analgésico, nevralgia. Alalos, sem fala, alalia, defeito nos órgãos vocais. Alegoreu, alegoria, alegórico, alegorismo, alegoria. Alelon, recíproco, alelúquia, acordo mútuo. Alos, outro, alopatia, alópata, alogamia. Amfoteroi, ambos, amfóteo, que reúne duas qualidades opostas. Amazon, mulher sem seios, mulher guerreira, amazona. Anaquefalaio, resumir. Anacefaleose, resumo de argumentos. Ânemos, vento. Anemômetro, anemografia. Antos, flor. Antografia, antologia. Crisântropo. Antropos, homem. Antropologia, antropófago. Filântropo. Ânesis, descanso, alívio, anestesia, anestésico. Anísteme, levantar, trazer a vida, anistia. Anopheles, inútil, prejudicial. Anófele, mosquito transmissor da malária. Anomos, sem lei, anomalia. Arraios, antigo, arcaico, arqueologia, arcaísmo. Arché, comando, governo, anarquia, monarquia, monarca. Architecton, construtor. Architecton, construtor, principal arquiteto. Aristos, ou melhor, aristocracia, aristocrata. Aroma, especiarias, óleos aromáticos, aroma. Aster, asteros, astro, asteroide, astronomia, asterisco. Aitos, próprio, mesmo. Automóvel, autonomia, autônomo. Balo, lançar, bala, balística. Baros, peso, pressão. Barômetro, barostro. Blasfêmia, insulto, blasfêmia. Baris, pesado, grave. Barimetria, barítono, bário. Bapto, baptizo, mergulho. Batista, batismo, batistério. Batis, curto, breve. Braquicéfalo, braquidátilo. Bois, boi, boiadeiro. Botânia, vegetação, botâmica. Broma, brômatos, alimento, bromatologia, teobrama. Chatis, ou ratis, folha de papel, carta. Quinos, ou sinos, cachorro, cínico. Cir, quiro, de reir, reiros, mão. Cirurgia, cirurgião, quiromancia. Cronos, tempo, cronômetro, anacrônico, anacronismo. Crissos, ouro, crisólito, crisóstomo, crisântemo. Damatsu, domesticar, domar. Dactilos, dedo, datilografia, datilografar. Deca, 10, decálogo, decâmetro, decassílabo. Demos, povo, democracia, demográfico, demografia. Dermatos, pele, dermatologia, epiderme, dermatose. Deuteros, segundo, deuteronômio, repetição. Despotes, senhor, dono, déspota. Dexios, direita, destro. Diagnosis, através do conhecimento, diagnóstico. Dialectus, idioma, dialeto. Diástole, diferença, distinção. Diástole, movimento de dilatação do coração.
diafanés, transparente, diáfano, disfemeu, disfemei, caluniar, difamar, dissenterion, desinteria, né? Doxa, opinião, doutrina, ortodoxo, paradoxo, dromos, corrida, autódromo, hipódromo, dromoterapia, dínamos, força, potência, dínamo, dinamite, dinamômetro, hedonê, prazer, hedonista, hexis, exercício, né? Electron, elétrico, eletrônica, eletricidade, empório, mercado, empório, endo, vestir, indumentária, enteron, intestino, enterite, enterologia, desenteria, energeia, operação, energético, energia, eikon, imagem, ícone. Nós temos aqui euforeo, produzir boa safra, euforia, etnos, povo, raça, étnico, etnografia, etnia, étimos, verdadeiro, etimologia, etimológico, étimo, exis, prática, exercício, exército, fantasia, pompa, ostentação, fantasia, fantasma, aparição, fantasmagórico, fantasma, farmaqueia, feitiçaria, farmácia, filantropia, amor aos homens, filantropia, filosofia, amigo da sabedoria, filosofia, filósofo, foné, som, fone, fonética, telefone, fósforos, estrela da manhã, Vênus, fósforo, físicos, natural, físico, figue, fuga, fugitivo, filon, folha de plantas, clorofila, fratso, explicar, interpretar, fraseologia, frase, galactus, leite, galáxia, gamos, casamento, poligamia, polígamo, monogamia, gamado, gaster, gastros, estômago, gastrite, gastrônomo, gástrico, geo, de gay, terra, geografia, geologia, geoide, glota ou glossa, língua, poliglota, epiglote, glossário, gliques, doce, glicose, goneios, pais, gônada, gonia, ângulo, goniômetro, polígono, diagonal, grama, letra, gramática, anagrama, telegrama, grafo, escrevo, grafia, ortografia, caligrafia, gímenos, nu, ginásio, ginástica, giminofobia, gínicos, mulher, ginecologia, ginecológico, rema, de raima, raimato, sangue, hematófago, anemia, hemorragia, hedra, base, face, ladro, poliedro, hexaedro, pentaedro, hélios, sol, heliocêntrico, heliotropismo, afélio, remera, dia, hemeroteca, hemerologia, efêmero, hepatos, fígado, hepático, hepatite, hepatologia. Então, nós vamos parar por aqui, não ficar muito cansativo, e vamos continuar os radicais na próxima oportunidade. Então, um abraço para todos e até um próximo encontro com Introdução à Gramática Grega Koiné. E um bom dia a todos aí, ok? E obrigado pela paciência e pela atenção. Espero que tenha sido de proveito, ok? Olá, muito bom dia para mais esse encontro com vocês. Neste Hangout nós vamos trabalhar um pouco algumas videoaulas e vamos iniciar este primeiro vídeo a respeito de introdução à gramática grega Koiné, vídeo 1, ok? Então vamos lá. Muito bem, gramática de grego Koiné, né? Hypotyposin, R,
Higiai Nonton, Logon. Modelo mantém das sãs palavras, né? Então nós temos aqui da Timóteo 1:3. Esse trabalho é mais uma renovação revisada da gramática grega de William Carey Taylor, escrita na década de 40, fruto das pesquisas deste mestre da língua grega do Novo Testamento, ainda sem substituto à altura em nosso país. Esta revisão e renovação consiste numa nova apresentação em termos de linguagem, fazendo uma associação com a forma didática apresentada pelo gramático Antônio Freire. O texto da gramática de Taylor é de um português antigo e um tanto quanto pedante para a nossa geração e realmente precisava de uma mudança. É possível que muitos julguem não haver muita semelhança. Continuando seus estudos, chegou à conclusão de que as peculiaridades do grego no Novo Testamento são devidas à sua relação com o grego coloquial popular, linguagem não literária do período, e não devido a influências semíticas ou à chamada linguagem do Espírito Santo, argumento usado por um alemão afirmando que o Espírito Santo muda a linguagem do homem que recebe a revelação. B. P. Bittencourt. O Novo Testamento, Metodologia da Pesquisa Textual, página 47. Quanto o Koiné não foi desenvolvido, houve muitas críticas por parte de alguns eruditos do início do século XX que afirmavam que o grego se aprendia nos seminários. Não era o mesmo do Novo Testamento, mas agora o Koiné está plenamente aceito por todos, sendo indiscutível sua aceitabilidade como a língua do texto sagrado. A controvérsia textual. Uma das questões mais controversas da teologia é sobre as diferenças textuais entre o manuscrito do Novo Testamento. Há diferenças entre eles e a grande questão é saber qual dos textos que se formam são os mais fiéis. Para resumir a questão, pode-se dizer que dois grupos de textos praticamente estabelecidos, o Receptus, o texto grego primeiramente publicado, que é acusado de ser um texto de manuscritos de datas posteriores ao século VI, e o Westcott e Hort, grupos de textos mais antigos, século IV. Poderia-se pensar que a questão estaria resolvida entre este trabalho com o daquele erudito, mas a verdade é que quase todo ele é filho daquele trabalho, refletindo o mesmo conteúdo, com mudança apenas no modo de se ensinar. Sinto-me devedor de Taylor e, de certo modo, indigno de receber méritos, mesmo reconhecendo a profundidade do avanço que alcançamos, fruto, na verdade, do trabalho direto de se traduzir o texto sagrado exaustivamente. Considerando-me um leigo interessado, jamais poderia dizer que aqui este trabalho foi feito por mim. O que se tem aqui é um manual pessoal da língua grega do Novo Testamento, o método pelo qual eu aprendi o idioma, fazendo uma rara combinação entre o grego clássico e o koiné, tendo primeiramente aprendido a língua grega no seu estilo clássico pela minha querida professora Ana Maria da Universidade Federal do Ceará. Tive uma sorte única que a princípio não percebia a vantagem. Lamentava comigo quando traduzia as obras clássicas dos antigos gregos, mal sabendo dos benefícios que isto me proporcionaria depois. O grego do Novo Testamento é muito simples em comparação com os textos clássicos, e isto me proporcionou a chance de traduzir os textos do Novo Testamento grego, tendo percepções inimagináveis para os estudantes que estudam este idioma nos seminários teológicos espalhados por este país. Que me desculpe a grosseria pelo amor da verdade, são terrivelmente medíocres, além de tendenciosos. Aconselho a todo estudante sério do Novo Testamento grego a se interessarem também em estudar o grego clássico, a pesquisa, a mitologia e a cultura grega a favor deste último grupo de manuscritos, mas alguns cristãos não julgaram correto a euforia dos teólogos que praticamente estavam descartando o Receptus, argumentando que este foi o texto usado pelos reformadores e que ganhou divulgação desde então. Deste modo, não deveria ser descartado e até considerado como o texto sagrado indiscutível por causa de sua influência.
Deus, segundo eles, aprovou e consagrou o texto por ter permitido ser o texto. A favor do texto de Westcott Hort ou Nestlé, pode-se argumentar que Deus também preservou esse texto considerado mais antigo e fiel ao original. No início da Igreja não havia coleção completa do livro do Novo Testamento à sua disposição, e nem por isso podemos dizer que aquela igreja histórica era inferior às demais. Nesse trabalho, apesar de adotarmos o Westcott e Hort, daremos consideração às diferenças textuais, mostrando sempre palavras de textos variantes. As principais diferenças do Koiné para o Ático. Sobre este assunto diz Antônio Freire S.J. em sua gramática grega. Todos os livros do Novo Testamento, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e Apocalipse, à exceção do Evangelho de São Mateus, foram redigidos primeiramente em grego. O grego bíblico, porém, difere em muitas particularidades do grego clássico. Com a expansão da civilização helênica pelo mundo oriental, a língua grega difundiu-se tão universalmente através dos povos conquistados que veio a chamar-se língua comum ou koiné, dialecto romana, pois nisso é onde residirá o segredo de uma verdadeira erudição e do conhecimento da rica filologia do Novo Testamento. Não depende apenas de manuais de venda fácil, garantindo facilidades no quilo, onde haverá muito trabalho. Outra novidade em relação a outros manuais e gramáticas foi o cuidado de se dar uma melhor apreciação à língua portuguesa, as várias dicas ao longo do texto, colhidas de gramáticas, apostilas e obras para o vestibular. Também uma revisão dos assuntos que muito me deixaram em dificuldades no início e, sem dúvida, auxiliarão os estudantes principiantes que ainda não dominam o português. Um dos objetivos do estudo de qualquer idioma é o aprimoramento da própria língua natal. E ciente das dificuldades do que possuem boa vontade de aprender o idioma helênico, achei por bem enriquecer o compêndio com estes esclarecimentos. Tivemos o cuidado de acoplar o dicionário grego à gramática com a preocupação de facilitar a memorização das palavras por parte do aluno. A reunião das palavras foram feitas de acordo com as declinações. Também agrupamos todas as palavras iniciadas por preposições e prefixos, com o objetivo de diminuir a quantidade de palavras a serem apreendidas. Luiz Souza. A descoberta do grego koiné. A obra do grande erudito alemão Gustav Adolf Deissmann, de Marburgo, que na biblioteca da Universidade de Heidelberg, tomando um volume de papiros não literários recém-publicado na época em Berlim, repentinamente descobriu, admirado, a similaridade da linguagem dos papiros com o Novo Testamento.